Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, disciplina Língua Portuguesa, e vamos dar então continuidade aos nossos estudos. Desta vez vamos entrar mais na gramática, conhecendo aí alguns tipos de sujeito. Depois nós vamos conhecer os tipos de predicado, que é tudo que se fala sobre o sujeito. Mas vamos por partes. Vamos mencionar aqui 3 tipos de sujeito. Numa próxima videoaula nós trabalhamos outros tipos de sujeito, para que aos poucos vocês possam verificar, vocês possam enxergar a diferença de um tipo de sujeito para o outro. Sugestão, peço que vocês vejam as videoaulas anteriores, onde nós conversamos ali sobre alguns tipos de texto, como biografia, autobiografia, relato pessoal, falamos do discurso direto, indireto livre. Então vejam novamente esses tipos de texto, pois são muito importantes para que vocês possam compreender outras tipologias textuais que aparecerão. E vocês também irão perceber que o entendimento da gramática irá contribuir muito para a compreensão de texto e para a interpretação textual. Então, temos aqui o seguinte conteúdo: termos essenciais da oração. E vamos começar pelos tipos de sujeito. Primeiramente, de onde vem o nome essencial? O que eu entendo pela palavra essencial? Essencial é algo que não pode faltar. Então, a essência, quando nós falamos precisamos do essencial, precisamos daquilo que é básico, então vocês vão perceber que em uma determinada oração, em uma determinada frase, haverá um tipo de sujeito. Mas terá algum momento em que uma oração não terá um sujeito. Mas mesmo assim é o termo essencial. É necessário que se apareça aí essa construção. Mas vamos verificar o seguinte: às vezes em uma oração não tem um sujeito, mas terá o quê? O predicado, que também é algo essencial à oração. Por exemplo, Mariana foi à festa. Quem foi à festa? Mariana. Mariana é o quê? O sujeito. O predicado é tudo o que se fala sobre a Mariana. Foi à festa, então é o predicado. Então, nós vamos nos ater aí a conhecer os tipos de sujeito e depois nós vamos ver os tipos de predicado. E isso aos poucos, para que possamos então diferenciar um do outro. Então vamos ver a parte 1 dos tipos de sujeito e numa próxima videoaula a parte 2. Então façam aí as anotações necessárias para que vocês compreendam. Vemos aqui tipos de sujeito. O primeiro tipo que aparece é o sujeito simples. O que é um sujeito simples? É aquele que apresenta somente um núcleo. E como que nós vamos saber quando ele apresenta somente um núcleo? Vamos demonstrar aqui conforme os exemplos que foram colocados no quadro. Vejam bem, nós vivemos muito bem. Para que eu descubra o sujeito, eu posso utilizar a seguinte tática. Eu posso perguntar para o verbo. Nós vimos bastante em relação ao verbo no bimestre passado. Verificamos os tempos, os modos do verbo, que indica ação, fenômeno da natureza, estado. E, como que eu descubro aqui o sujeito? Eu pergunto assim: e aí, verbo, quem viveu muito bem? O verbo vai me responder: nós. Nós aqui é o quê? O sujeito da oração. Mas alguns perguntam: por que nós tem somente um núcleo, sendo que nós não é uma pessoa só? São várias. Quando eu falo de núcleo, eu estou falando, por exemplo, nós estamos estudando, nós estamos dentro de um único núcleo e dentro deste núcleo pode ter várias pessoas. E quem vive muito bem? Nós. Agora, se eu falo nós e nossos colegas, daí eu já não vou ter um núcleo só, eu vou ter 2 núcleos, pois estamos em partes diferentes. Então, às vezes, alguns são levados a pensar no seguinte quesito, que é apenas um núcleo, o sujeito simples, mas que pelo fato de nós ser formado aí por várias pessoas, não é um núcleo somente, mas
o que importa é o quê? A questão do núcleo, a questão do conjunto. Por exemplo, se eu falo eles e seus amigos, quantos núcleos tem? 2, até tem uma conjunção aí no meio. Lembra da conjunção que liga aí duas orações? Agora, se eu falo, por exemplo, José foi à feira. Quem foi à feira? José. Tem um único núcleo, então é um sujeito simples. Agora, se eu falo José e Eduardo foram à festa. Quem foi à festa? José e Eduardo. Eu tenho um sujeito composto, porque daí já é formado de 2 núcleos. Mas se esse núcleo for colocado, por exemplo, no plural, os irmãos trabalharam muito. Quem trabalhou muito? Os irmãos. É somente um núcleo, então é um sujeito simples. Então vamos verificar novamente. Sujeito simples é formado por apenas um núcleo. Nós vivemos muito bem. Quem viveu muito bem? Nós. Tenho apenas um núcleo, então aqui eu tenho um sujeito simples. Júlio chegou ontem. Para descobrir o sujeito, como que eu faço? Quem chegou ontem? Júlio. Somente um núcleo. Então, eu tenho um sujeito simples. Então, simples é formado por somente um núcleo. Para descobrir o sujeito, eu pergunto para o verbo, como nos exemplos que eu mencionei. Quem vive muito bem? Nós. Quem chegou ontem? Júlio. Agora vamos verificar aqui o sujeito composto. O sujeito composto, ele é formado por mais de um núcleo. Verifiquem que essa frase aqui, ela está bem idêntica a essa. Mas aqui nós temos a diferença de ter 2 núcleos e não somente um. Então, nós e nossos amigos vivemos bem. Pergunto para o verbo. E aí, verbo, quem vive bem? E o verbo responde, nós e nossos amigos. Então, eu tenho um núcleo, tenho 2 núcleos. Então, o sujeito é composto. Sujeito composto. Os animais e as plantas devem ser respeitados. Mesma tática. Pergunto para o verbo, quem deve ser respeitado? E o verbo responde que são os animais. E não é somente os animais, são também as plantas. Então, tenho 2 núcleos. Desta maneira, há a presença de um sujeito composto. Então, façam essas anotações, verifiquem aí a diferença de um sujeito simples para um sujeito composto. E agora nós vamos falar de qual? Do sujeito oculto. O próprio nome já diz. Se ele está oculto, ele está escondido. Mas pelo tempo do verbo ali, pela desinência do verbo, eu consigo encontrar esse sujeito. Esse sujeito oculto, ele também pode ser chamado de sujeito elíptico, de sujeito desinencial, mas o nome aqui mais popular é o sujeito oculto. E é assim que nós iremos tratá-lo. Então, notem aqui. Por exemplo, chegamos tarde. Notem que o sujeito aqui não está aparecendo, mas pelo verbo aqui eu consigo identificar. Vejam bem, eu posso falar eu chegamos tarde? Tu chegamos tarde? Ele ou ela chegamos tarde? Nós chegamos tarde? Sim. Então, notem que o sujeito aqui, ele está oculto, mas pelo fato de eu conhecer a conjugação do verbo, eu consigo fazer a identificação, eu consigo encontrar esse sujeito. Por isso que é tão importante entender ali a forma básica de uma conjugação verbal. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, e saber fazer essas conjugações justamente para encontrar o sujeito que está escondido. Opa, esse sujeito não vai ficar mais escondido não, porque agora eu sei, agora eu encontro esse sujeito. Porque eu sei o quê? A conjugação. Chegamos tarde. Quem chegou tarde, verbo? Eu chegamos tarde? Não. Tu chegamos tarde? Não. Ele ou ela chegamos tarde? Também não. Nós chegamos tarde? Sim. Vejam esse outro exemplo. Aparecerei logo. Eu pergunto para o verbo. Quem aparecerá logo? Eu. Então vejam aqui que por essa compreensão
eu consigo fazer a identificação do sujeito do verbo que está oculto, ou seja, ele está escondido. Então, são representações aqui que vocês vão verificar que futuramente, nos outros anos, irá ajudá-los a interpretações textuais, irá ajudá-los a enxugar melhor um texto, a não ter tantas repetições. Isso nós vamos aí trabalhando aos poucos. Aqui nós já estamos fazendo o que nós chamamos de iniciação à análise sintática, porque antes nós fazíamos somente o que? Análise morfológica. O que é a morfologia? A morfologia é logia é estudo, morfo é forma, o estudo da forma das palavras. Se eu falasse, por exemplo, a garota é legal, eu classifico a como artigo, garota como substantivo, é como verbo e legal como adjetivo. Mas agora percebam que nós já estamos juntando os elementos e verificando estruturas das frases. Então, aos poucos nós vamos conhecendo e fazendo esses agrupamentos, essas conexões de informações. Então, guardem aí por enquanto. Sujeito simples, composto e sujeito oculto. Na próxima videoaula, eu comento sobre os outros tipos de sujeito. Então, pessoal, cuidem-se e até a próxima videoaula.